bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Bem, o livro da vez será finalmente um livro da literatura brasileira. Eu prometi para mim mesmo, eu falei, gente, pelo menos uma vez no ano, no mínimo, eu tenho que trazer um pouco da nossa literatura aqui para o canal. E será então A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, tá? É um livro da segunda geração do romantismo, a gente já vai conversar um pouquinho sobre. No entanto, antes de começar a resenha, eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais, tanto do Facebook, do Instagram, do Scoob e também do Kawaii. Lembrando que as minhas resenhas sempre são disponibilizadas primeiro lá no Kawaii e depois aqui no YouTube. E também, como sempre, eu vou deixar o meu link da Amazon. Lembrando que sempre que você comprar qualquer livro através dos meus links da Amazon, você não paga nada mais por isso e ainda ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Como sempre também, caso eu venha falar alguma coisa errada nesse vídeo, eu não sou o senhor absoluto sobre nada, né? Então eu posso cometer algum equívoco, peço desculpas desde já. E você também não é obrigado a concordar com 100% de livro nenhum, né? O que importa é sempre trazer o que vale a pena para si. Esse livro ele foi publicado em 1875 pelo Bernardo Guimarães. Aqui nessa edição que eu tenho em mãos foi pela editora Pé da Letra, foi bem baratinho, naquelas lojas de shopping que vende livros por R$10, enfim. Eu tinha comprado esse livro em 2021. Eu lembro que ele ficou muito tempo aqui na minha estante, eu descia as escadas assim, eu ficava pensando, eu falava, gente, uma hora vai ser você. Sempre foi uma história da nossa literatura que eu sempre quis ver. Porque o pouco que eu vi, na verdade, foi das novelas, enfim, e ainda por cima eu era bem jovem, então não lembro exatamente, não lembrava, né, exatamente, só que aí depois eu acabei pegando o livro e acabei lendo, né. Bem, A Escrava Isaura, como o próprio título já diz, né, a escrava, o adjetivo aqui, deixa bem claro que o tema principal desse livro será, de fato, o abolicionismo no Brasil. Então, vai se passar, então, o cenário será no segundo reinado do Dom Pedro II, tá? Que ocorre ali por volta de 1840 até 1889. Nós vamos começar aqui, então, com o comendador Almeida, né, e a sua esposa. Eles criaram essa escrava, né, que é a escrava Isaura, que é a protagonista que leva o título do livro, inclusive, como se fosse sua filha. Tá? Ela é uma escrava branca, então ela foi muito bem educada, toca piano, muito bem prendada, ou seja, de escrava ela só tem só o adjetivo, porque de resto ela foi criada como uma verdadeira filha. Eles têm um filho biológico, né, que é o Leôncio, que vai ser o antagonista dessa história aqui. E eu confesso que eu não lembrava do fim desse personagem, gente. Quando eu cheguei no final, eu não vou nem falar o final dele, porque tem gente que vai acabar lendo, enfim, quero dar um spoiler gigantesco. Mas o final desse personagem é bem trágico, e eu confesso que eu não me lembrava e me chocou um pouquinho. O Leôncio, ele sempre, mesmo casado, né, com a Malvina, que é uma outra personagem aqui, ele sempre desejou a escrava Isaura como mulher, tá? Os pais dele, digamos que não contribuíram muito também para que ele se tornasse um exemplo de caráter. Por exemplo, eles pagavam para o filho passar em matérias, né, não ser reprovado, enfim. O próprio pai dele, né, o comendador aqui, não era lá um exemplo de grande homem, não. Tanto o comendador quanto a senhora, né, que era a mulher dele, morrem, e a esposa, né, deixa a cargo da nora proteger a escrava. Inclusive, ela já tinha deixado bem claro que assim que ela morresse, ela queria que a escrava fosse alforriada. O que vai acontecer, na verdade, é o contrário. Assim que eles morrem, o filho, né, o Leôncio, acaba abusando ainda mais da sua autoridade, não concede a alforria à escrava, e é onde todo o enredo vai se passar, né, desse abuso, desse escravagista, né, contra essa pobre escrava branca, etc. No entanto, o cunhado dele, né, o irmão da Malvina, que é o personagem Henrique, um belo dia ele chega na casa e ele, como homem, ele já identifica que há uma intenção errada ali, dá um alerta na irmã. E a irmã deixa bem claro, ou você alforria a escrava e ela vai embora, ou eu vou embora. E, assim, a obsessão do Leôncio pela escrava é tão grande que ele acaba permitindo que a esposa vá embora e acaba se divorciando. Não se divorciando exatamente, mas ela vai embora. Ela sai de cena, assim, da história, só volta só no final. E começa a
tentar burlar todas as possibilidades da escrava ser alforriada. Então, por exemplo, ele dá um valor ali pro pai biológico da escrava, né, que tenta fazer de tudo para a Isaura ser liberta, né, desse monstro, um valor assim muito alto, né? Só quem tinha dinheiro na época poderia pagar. O pai dela, com todos os meios possíveis e impossíveis, acaba conseguindo esse valor. E mesmo assim, ele ainda arruma um outro pretexto ali para poder não libertar a escrava. E aí, eu acho que muito por causa da época também, né? Eu acho que se fosse hoje em dia, uma cena de abuso mais intensa iria acontecer ali. Como a escrava se nega, né? Eu vou parar de usar o adjetivo e vou tratá-la pelo substantivo, né? Que é a Isaura. Como a Isaura se nega a dar o que Leôncio quer, e eu acho que vocês podem entender o que eu quero dizer, ele acaba jogando ela no meio lá, junto com as outras escravas comuns, assim. Então você imagina, uma escrava que foi a vida inteira educada como filha, né? Tendo tudo do bom do melhor, de repente é jogada ali pra ter que costurar, ter que fazer comida, enfim. Quando ela chega lá, nessa espécie de, digamos que uma senzala da casa, né? Ela acaba conhecendo uma das escravas que vai, assim, detestar ela, que vai deixar a situação dela, que não é nada boa, né? Pior, que é a Rosa. A Rosa, ela teve ali, é uma escrava também, que já teve uma relação amorosa, né, com Leôncio, e ela inveja muito a posição que a Isaura desfrutou durante toda a vida. Então ela vai transformar o estado de coisas da Isaura difícil do que já é aí. O pai biológico da Isaura acaba pensando, pô, das formas possíveis, né, impossíveis, eu tentei libertar minha filha, e o cara não tá querendo me ajudar, né, pelo contrário. Então ele pega a filha e ambos fogem para o Recife, né. Ela muito bem educada, né, o pai facilmente poderia se passar por um homem de família, assim, né. Então eles acabam entrando na elite, né, do Recife. Ao ponto deles irem nas festas, serem convidados para as festas, enfim. No entanto, aqueles dois personagens, né, que surgem do nada nesse novo estado, eles acabam despertando um pouco de curiosidade. E alguns habitantes do local ali acabam se questionando sobre quem realmente aquele pai e aquela filha são. O Leôncio, ele faz um anúncio, como se fosse num jornal assim que roda o país inteiro, dizendo, né, as características da Isaura, que é uma escrava dele, muito bem educada, que se passaria por uma mulher branca, enfim, da elite facilmente, fugiu junto com um homem, tal. Então, assim, quando eles já estão prestes a serem descobertos ali, prestes a ter que fugir, a Isaura, meio que acontece na vida dela. Ela se apaixona pelo republicano abolicionista, o Álvaro. No livro também tem uma parte que deixa bem claro a própria crítica do autor, né? Que ele deixa bem, ele faz ali uma crítica em relação à atenção que as autoridades da época davam às violências ou não praticadas contra a elite, né? Então, assim, a elite merece a nossa atenção, os demais não. Então, e aí, né? Quando os Álvaro e Isaura, então a gente já percebeu que tem um romance aqui muito forte, né? Quando eles estão numa festa, a Isaura ela é desmascarada diante de toda a elite. É uma cena assim de extrema humilhação, ela é ridicularizada mesmo. É uma cena muito forte, ela é descoberta, né? E aí o Leôncio, na verdade, no primeiro momento, esse apaixonado dela, né? O Álvaro tenta escondê-la, tenta encontrar meios legais ali para poder não ter que devolvê-la ao Leôncio. Vai obrigada de volta para o Rio de Janeiro, né? Que é o ponto central aqui, para a casa do Leôncio. E lá ela é trancafiada num porão, é humilhada de todas as formas e separada de forma bem intensa do personagem que ela estava, portanto, amando. E agora, a partir desse momento da resenha, eu vou começar a dar spoilers. Eu já tô na parte final praticamente, tá? Então você que já entendeu mais ou menos qual que é a pegada deste livro aqui e não pretende ler, tomar spoiler, eu agradeço desde já. Até o próximo vídeo, até mais. E para você que não liga para spoilers ou que já leu, enfim, vamos prosseguir aqui. No final do livro, o que acontece? A escrava, a Isaura, está, né, sob a posse do Leôncio novamente. Ela tá numa espécie de porão, totalmente acorrentada, enfim.
E aí a gente descobre, né, através do narrador, que o Leôncio ele tá completamente falido. Né? Ele conseguiu, com as suas extravagâncias, inclusive com as suas viagens até Recife para reconquistar a escrava, enfim, ele acabou perdendo toda a sua posse. O Álvaro, né, ele acaba descobrindo sobre esse estado, né, financeiro do Leôncio e acaba quitando as suas dívidas ali. Portanto, se ele quitou as dívidas, né, do Leôncio, ele tem o total domínio sobre as suas posses, inclusive os seus escravos. Então, no final do livro, ali a gente tem todo o desenlace, né, uma cena muito... Eu achei até um pouco rápida, mas assim, é muito curioso. O Álvaro chega nesse último momento, informa, né, que ó, suas dívidas foram pagas por mim, portanto, agora você que me deve, né, inclusive você vai servir a mim e a minha futura mulher, né, a Isaura. O que eu não lembrava, na verdade eu ainda não lembro, eu não lembro de ter visto essa cena em nenhuma novela que eu acompanhei até hoje, muito embora porque eu assisti Escravizaura quando eu era bem mais novo, né, é a cena que o Leôncio fica tão inconformado, né, com a situação que o Álvaro criou para ele, que ele, neste momento, ele vai para um outro cômodo da casa, pega um revólver, dá um tiro na cabeça e se mata. Eu não lembrava dessa cena, fiquei surpreso, né, quando eu cheguei nessa parte. Outra coisa que eu pensei que iria acontecer, né? Por ser um livro com o tema do abolicionismo principal aqui, eu imaginava que o livro terminaria com o fim, né, da escravidão. Que chegaria um momento aqui que o autor ia dar um jeito de fazer com que chegasse o momento da história que todos os escravos fossem libertos, né? E não foi isso que aconteceu, tá? O fim da escravidão não aconteceu aqui no final. O que acontece é somente a morte, né, o suicídio do Leôncio e também, né, a união da Isaura com o Álvaro. Eu achei o livro bem curioso, como eu falei, fazia muito tempo que eu estava querendo ler ele. É um livro que não sei se eu leria de novo. Muito provavelmente eu vou ter que ler, porque uma hora ou outra ele cai em vestibular e enfim, né? Então, seja para dar aula ou seja por qualquer outra finalidade, eu vou ter que pegá-lo novamente. Mas não me arrependi, é um livro que eu gostei bastante e eu tô tentando me comprometer, pelo menos a uma vez por ano, trazer um livro da nossa literatura aqui. Eu acho que desde o projeto do Jorge Amado, eu nunca mais li nada, né, da nossa literatura e eu prometo que eu vou tentar fazer essa balança, né, de equilíbrio. Mas de qualquer jeito, gente, eu vou, como sempre, muito obrigado, né, agradecê-los por estarem até aqui comigo. Deixar o link novamente aqui embaixo, né, da Amazon. Você sempre me ajuda comprando qualquer livro através dos meus links. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e até mais.